Beleza, vamos começar novamente aqui. Então, depois que eu registrei a demanda, nós vamos para o protocolo direto, né? Já registrei a demanda, já vinculando o serviço, com isso o cidadão já está vinculado ao serviço, e a gente vai ter acesso aqui ao protocolo, né? Protocolo, observe que tem 12 linhas, cada linha dessa que o pessoal chama de passo do protocolo. Cada passo serve para fazer um registro específico. Por exemplo, tem passo para registrar aqui atividades que os cidadãos realizam no serviço, ou passo para registrar atendimento que o técnico realiza com o cidadão. Então, aqui está registrando atividades, né? Tem outros passos para registrar informações que são consideradas específicas do serviço e que o pessoal prefere não colocar ali no cadastro, né, do cidadão, que fica aberto para todo o serviço. Então, tem aqui, por exemplo, passo 2, caracterização da criança e adolescente, né, referente a essa situação desses cidadãos que está em situação de rua. Enfim, tem um passo aqui, 7, por exemplo, quando ocorre reunião com a rede para discussão de caso, né? O técnico vai fazer o registro dessa reunião aqui no passo 7. Quando o serviço tiver que enviar algum ofício, algum relatório, né? Enfim, um documento em geral para algum outro serviço, ele vai registrar o envio desse documento aqui no passo 6, beleza? Enfim, nós vamos passar por todos os passos. Observe que esses passos, eles não são executados na ordem, geralmente, né? São executados sob demanda. Por exemplo, se teve uma reunião, o técnico vai direto no passo 7 e vai fazer o registro dessa reunião no passo 7. Se enviou ali um documento, um ofício, um relatório, ele vai direto no passo 6 e vai registrar aqui o envio desse documento, tá certo? Entretanto, tem alguns passos que impõem uma ordem na execução, e é o caso aqui dos passos 1 e 2. Tem essa coluna aqui, obrigatoriedade, observe que o passo 1 e o passo 2 estão como obrigatórios sim. Esse sim, na verdade, implica que esses dois passos devem ser executados nessa ordem. Primeiro executo um, depois executo dois, e só depois de executar os dois primeiros passos, o SIGPS vai liberar a execução dos outros. Se eu tentar executar, por exemplo, o passo 4 direto aqui, sem ter executado o 1 e o 2, antes, né, ele não aceita, vai dar essa mensagem vermelha aqui no alto. Mas depois de executar o 1 e o 2, todos os outros estão liberados e pode executar fora de ordem, sem problema, tranquilo? Aqui, no vídeo, eu vou passar pelos passos na ordem, tranquilo? Mas observem que na vida real é sob demanda, não é exatamente na ordem, exceto o 1 e o 2. Então vamos lá. No passo 1, data de inserção no serviço, né? Para fazer um registro em um passo, a gente vai aqui no botão executar. Você tem duas colunas de botões, né? Tem os botões executar, que serve para fazer um registro no passo, e tem os botões visualizar, que serve apenas para visualizar os registros que já foram feitos anteriormente nesse passo. Sendo que ao acessar o botão visualizar, o SIGPS vai mostrar os últimos 10 registros feito no determinado passo. Para ver registros anteriores, a gente tem que ir na aba histórica de execução de passo, que daqui a pouquinho eu mostro mais sobre ela. Beleza. Então vou aqui no executar referente ao passo 1. Tudo certo? Observe que o passo 1 tem um campo só, que é justamente a data que o cidadão foi inserido no serviço. No caso do Centro Pop Miguelim, é a data que o cidadão compareceu ao Centro Pop pela primeira vez. Tranquilo? Então vou colocar aqui, por exemplo, ele compareceu lá no dia 2 de janeiro desse ano. Depois de preencher todos os campos do passo, que no passo 1 só tem um campo, eu vou lá do lado direito para marcar passo concluído como sim. A gente sempre deve marcar passo concluído como sim, tranquilo? Não esqueçam desse detalhe. Feito isso, eu vou mandar gravar, lembrando sempre de observar se vai dar essa mensagem de registro gravado com sucesso. Beleza? Que aí é como o sistema, o SIGPS confirma que realmente a informação que você mandou gravar aqui realmente foi gravada. Se não der essa mensagem, muito provavelmente a conexão com o servidor caiu, vocês vão ter que sair, entrar novamente e repetir o procedimento. E observe também que após registrar, gravou e tudo certo, para cada registro vai gerar um cabeçalho. Nesse cabeçalho vai ter aqui o nome do trabalhador que fez o registro, o local de execução, que está aqui Centro Pop Miguelim. Para outro serviço, por exemplo, o PAIF, né, você tem vários CRAS, né? E aí vai aparecer aqui o CRAS apropriado, essa informação é útil. E a data e a hora em que esse registro foi feito no SIGPS. Observe que aqui não é a data em que ocorreu a atividade, né? No caso aqui, esse cidadão foi vinculado ao serviço aqui no dia 2 de janeiro, que é a informação que eu coloquei no campo data do protocolo. Esse campo data de execução é a data que eu fiz o registro no SIGPS. Eventualmente, frequentemente, o técnico não consegue fazer o lançamento no sistema no mesmo dia que ocorreu a atividade. Eventualmente, o técnico sai
Por exemplo, no CRAS, sai para fazer visita domiciliar e fica o dia inteiro fazendo visita. Só vai conseguir fazer o registro dessas visitas no SIGPS no dia seguinte, por exemplo. Então, a data da atividade, realmente a data está aqui dentro do passo mesmo, né? E essa data da execução é a data que foi feito o registro no sistema. Tranquilo, passo 1 executado, vou clicar em voltar. E vamos agora para o passo 2. Novamente, vou clicar no botão executar para fazer o registro aqui no passo 2. E o passo 2 é a caracterização da criança e do adolescente. No primeiro campo, a gente vai informar aqui a situação da criança e do adolescente. Então, tem aqui várias opções, pode marcar mais de um, inclusive. Sei lá, negligência, ameaça à vida, trajetória de rua, trabalho infantil, etc, etc. Pode marcar mais de um, pode marcar a opção outro. Se você marcar a opção outro, aí no campo 2 você vai especificar essa outra situação. Campo 3 é a data em que você pegou, coletou essas informações. Então, eu vou colocar novamente lá em janeiro, no mês de janeiro, dia 2 de janeiro. Campo 4, se possui família de referência. Como exemplo, eu vou colocar aqui sim. E aqui, do campo 5 ao campo 10, vão ser informações do endereço dessa família de referência. Então, o tipo de logrador, né, mora na rua. Campo 6, nome do logrador, rua tal. Aí você vai colocar o nome da rua aqui. Campo 7, o número do imóvel. Campo 8, o bairro. Campo 9 é regional, né, da família de referência. Aqui eu vou colocar Centro-Sul, por exemplo. Município da família de referência. Eventualmente, se a família mora em outro município, tranquilo? Cidadão, a criança, adolescente está em situação de rua, mora em Belo Horizonte, vive nas ruas em Belo Horizonte, mas a família pode ser que mora em outro município, eventualmente na região metropolitana, enfim, até em outro município qualquer, enfim. E campo 11, alguma observação a mais que você queira acrescentar sobre essa caracterização da criança e do adolescente, tranquilo? Depois de preencher todos os campos, vou marcar passo concluído sim, do lado direito, lembrando sempre de fazer isso. Vou mandar gravar, sempre verificando, registro gravado com sucesso, deu informação, ou seja, o SIGPS realmente gravou esses dados aqui. Vou clicar em voltar e com isso o passo 1 e o passo 2 já estão executados. Observe que os passos, tem essa coluna de situação aqui, os passos que já foram executados, e eles vão estar com esse status aqui concluído, né? Quando a gente executa o passo e deixa lá passo concluído como sim, ele vai mostrar essa situação aqui como concluída. Os passos que nunca foram executados, eles vão ter essa informação aqui aguardando, tranquilo? E os passos que a gente executou e porventura esqueceu de marcar passo concluído como sim, vai ficar aqui com status, com a situação em execução, beleza? Tipicamente, então, os passos 1 e 2 foram executados, e com isso o SIGPS liberou a execução de todos os outros passos, né? E, como eu falei, os outros passos agora podem ser executados fora de hora. Por exemplo, isso aqui quiser vir direto ao passo 7 aqui e executar, agora o SIGPS já libera. Aqui não vai dar aquela mensagem vermelha lá e tal. Mas aqui para ficar mais organizado, vou seguir na sequência, beleza? Vou para o passo 3, que é o registro de atividades. E aqui o passo 3, você vai colocar as atividades que foram realizadas, né? Enfim. Qual que é a ideia aqui? Toda vez que o cidadão comparecer ao serviço, o técnico vai registrar isso aqui. A ideia é essa, né? Não sei se na prática é feito dessa forma, porque senão vai ter muito registro, na verdade. É bom até confirmar com o pessoal daqui da secretaria, né, coordenação do serviço, para ver qual é a orientação, porque tem serviços que preferem fazer esse registro aqui uma vez no mês, e já faz ali um apanhado de tudo que ocorreu no mês, quando tem muita coisa. Por exemplo, digamos um cidadão, um adolescente que vá ao Centro Pop Miguelim todo dia, vai de tarde e faz alguma atividade. Se vocês forem fazer um registro para cada dia que eu comparecer, no final do ano, sei lá, vai ter mais de 200 registros, né? Depois vai ficar até inviável acessar aqui esse passo. Então, se for o caso, pode ser que o pessoal faça esse registro uma vez no mês, pegando um apanhado, né, de tudo que foi feito no mês. Então, é bom verificar com o serviço, com a coordenação do serviço aqui na secretaria, tranquilo? Para ver qual que é a orientação referente ao Centro Pop Miguel. E aí, quando, tipicamente, tem serviço que faz esse registro mensal, no campo 1, data de atividade, eles colocam o último dia do mês, tranquilo?
Então, vou colocar aqui para fazer um registro, por exemplo, da atividade que ocorreu em janeiro, vou colocar aqui dia 31 de janeiro. Campo 2, forma de acesso do usuário ao serviço. Tem lá abordagem, conselho tutelar, demanda espontânea, etc, etc. Polícia Militar, outros. Vou colocar demanda espontânea. Se eu tivesse marcado a opção outros no campo 2 e no campo 3, eu especificar qual foi essa outra forma de acesso. Campo 4, período de permanência no espaço. Manhã, tarde ou integral. Vou colocar, por exemplo, tarde. Atividades realizadas. Tem lá banho, atividades coletivas, oficinas, alimentação, lavagem de roupa e por aí vai. Pode marcar a opção outras também. Pode marcar mais de uma, pode marcar a opção outras. E no campo 6 pode colocar essas outras atividades. Se no campo 5 você tiver marcado atividades coletivas, igual eu coloquei, aí você vai ter que preencher do campo 7 ao campo 10. Do campo 7 ao campo 10 são todos referentes a atividades coletivas, tranquilo? Se você não tiver marcado atividade coletiva no campo 5, você vai deixar do campo 6 ao campo 10 em branco. Como eu coloquei, como eu marquei atividade coletiva, eu vou passar por elas. No campo 7, por exemplo, modalidade de atividade coletiva, também pode marcar mais de uma. Telecentro, filmes, televisão, esportes, enfim, jogos e brincadeiras, atividade lúdica, por aí vai. Se você tiver marcado a opção outras no campo 7, no campo 8, você pode marcar qual foram essas outras atividades coletivas. Campo 9, local dessa atividade coletiva, né? Se foi interna ou externa. Eu vou colocar, por exemplo, interna. Campo 10, nome ou tema da atividade coletiva. Tranquilo? E o campo 11, o relatório da atividade. Observe que eu não estou colocando nenhuma, no campo relatório, eu não estou colocando nenhum texto elaborado, coisa do tipo, porque o conteúdo desses campos são coisas mais metodológicas, dependem realmente da orientação de cada serviço. E, novamente, eu recomendo que vocês entrem em contato com a coordenação de serviço para verificar o que deve ser colocado aqui nesses campos em aberto, nesses campos referentes aos relatórios, tranquilo? Mas a dica básica é que tem que ser informações úteis, tanto para vocês mesmos no futuro, puxar o histórico, entender o que foi feito com esse cidadão em atividades anteriores, quanto para outros colegas que vierem eventualmente. Tinha ali um técnico, um trabalhador que atendia um cidadão com frequência, esse técnico saiu, foi para outro serviço, e esse cidadão vai passar a ser acompanhado, por exemplo, por outro técnico. E para esse outro técnico ter um conhecimento mais aprofundado do que realmente ocorreu nos atendimentos anteriores, nas atividades anteriores, é realmente primordial que as informações do relatório sejam informações úteis, significativas, tranquilo? E além disso, a informação tem que ser relativamente curta. Não pode ser um texto muito grande, porque esse campo ele é limitado, beleza? Tem protocolos que esse campo tem 400 caracteres, enfim. Então, tem que ser objetivo e resumido, tranquilo? E o conteúdo é bom verificar com o pessoal do serviço para ver o que deve ser colocado direitinho. Eu não coloco nada muito elaborado para não influenciar negativamente o pessoal aí. E vai que o serviço tem uma recomendação totalmente diferente do que eu escrevi, não é isso? Então é isso. Preenchido o passo 3, lembrando de sempre marcar passo concluído sim aqui. Gravar. Ótimo. Lembrando também sempre de observar se deu uma mensagem registro gravado com sucesso, para confirmar que o serviço realmente gravou a informação. Tudo certo aqui, vou clicar em voltar. E agora eu vou para o passo 4, registro de atividades. Bom, esse passo, registro de atendimento, desculpa, registro de atividades é o passo 3. Registro de atendimento é para registrar justamente o atendimento que o técnico realizou com o cidadão, tranquilo? Campo 1, a data que ocorreu essa atividade técnica. Eu vou colocar lá dia 22 de janeiro. Campo 2, o tipo da atividade técnica. Então tem lá atendimento individual, atendimento familiar, visita domiciliar, visita institucional. Né? Eu vou colocar, tem a opção outros, inclusive. Eu vou colocar atendimento individual. Se você tivesse marcado a opção outros no campo 2, no campo 3 você ia colocar, especificar qual foi essa outra atividade. E no campo 4, é o relatório dessa atividade técnica. Né? O relatório do atendimento que o técnico realizou com o cidadão, a família, etc. Seguindo aquela mesma dica, né? Verificar com a coordenação do serviço aqui na secretaria qual é a orientação sobre o preenchimento desse campo, lembrando sempre de ser informações úteis e de forma ligeiramente resumida, porque o campo ele tem uma capacidade limitada. Preenchido todos os campos do passo 4, passo concluído sim, gravar, ótimo registro, gravado com sucesso, vou clicar em voltar.
Beleza. Antes de prosseguir para os próximos passos, eu vou mostrar um outro detalhe aqui interessante. Observe quando a gente acessa um passo que nunca foi registrado, por exemplo, vou acessar o passo 7 aqui, e esse passo nunca foi registrado. Tranquilo? Ao acessar esse passo, o 5PS já vai mostrar para a gente uma área para a gente fazer esse novo registro. Então, observe que essa área aqui já está com os campos em aberto, eu posso preencher tranquilamente, já está pronto para fazer um novo registro. Beleza? Por outro lado, se eu acesso um passo que já tem registros anteriores, por exemplo, vou acessar aqui o passo 4 novamente, para fazer um outro registro, ao acessar o passo, o SIGPress não me mostra de cara uma área para fazer esse novo registro, que vai mostrar, na verdade, são os registros anteriores. Lembrando que ele só vai mostrar os últimos 10 registros, tranquilo? Para ver registros anteriores aos últimos 10, a gente tem que acessar a aba histórico de execução dos passos. Nessa aba histórica de execução dos passos, o SIGPress vai mostrar todos os registros, tanto os anteriores, os mais antigos, quanto os mais novos, tranquilo? Daqui a pouco eu acesso lá para mostrar como é que funciona. Mas o fato é que ao acessar um passo que já teve registros anteriores, o SIGPress não vai mostrar para a gente aquele campo já para a gente fazer um novo registro. Para a gente fazer um novo registro, a gente vai ter que clicar no botão novo aqui. Tranquilo? Então eu vou clicar aqui no botão novo, e aí sim o SIGPress mostrou essa área para fazer esse novo registro. Nessa área, eu vou preencher os campos novamente, data da atividade, vou colocar aqui que já foi em fevereiro, tipo de atividade técnica, que já vou colocar, por exemplo, atendimento familiar, e campo 4, o relatório dessa atividade. Vou marcar passo concluído sim, novamente, vou mandar gravar, e observe que após mandar gravar, deu a mensagem de registro gravado com sucesso, tudo certo. Rolando a tela para baixo, eu consigo ver aqui então os últimos 2 registros. Para cada registro vai ter o cabeçalho do registro, o nome do trabalhador, o local de execução, que Centro Pop Miguelinho, data e horário da execução, data e horário do registro, né? E, enfim, está mostrando para mim os últimos 2, sendo que ele mostra o mais recente em cima, né? E os mais antigos ele joga para baixo. Então aqui, nesse registro anterior, aqui no de baixo, tem o registro que eu fiz às 10 horas, 4 minutos e 7 segundos, no de cima tem o que eu fiz às 10 horas, 5 minutos e 52 segundos, né, que foi o último que eu fiz, tranquilo? Então, o que eu queria mostrar aqui é que, ao acessar um passo que já teve registros anteriores, para conseguir fazer um novo registro, a gente vai ter que clicar no botãozinho novo aqui, beleza? Tranquilo. Vamos voltar, vamos dar sequência aqui. Beleza. Antes de prosseguir para os outros passos, eu vou pular direto para o passo 12. O que acontece com esse passo 12? Eventualmente, o cidadão que está frequentando o Centro Pop Miguelinho, ele está na situação de atendimento, tranquilo? Ele vai ali, faz as atividades, toma banho, almoça, coisa do tipo, e faz, sei lá, aquelas atividades que o centro oferece, assistir um filme, atividades esportivas, lúdicas, etc. Só que, eventualmente, o serviço identifica que aquele cidadão está numa situação de vulnerabilidade maior, eventualmente uma violação de direitos, coisas do tipo, e esse cidadão vai ser inserido no acompanhamento, tranquilo? Então ele muda de status de cidadão em atendimento para cidadão em acompanhamento. E aí a inserção desse cidadão no acompanhamento é feita aqui no passo 12. Então vou executar o passo 12 aqui. E esse passo 12 ele serve tanto para inserir o cidadão no acompanhamento, quanto para desligar. Eventualmente ele foi acompanhado durante um período, superou aquela situação ali, e aí ele vai ser desligado do acompanhamento, tranquilo? Então, no campo 1, a gente vai informar que a data da inserção ou do desligamento do acompanhamento, então vou colocar aqui, ele foi inserido no acompanhamento lá no dia 3 de fevereiro. Campo 2 é a ação, que é justamente a gente vai informar se aqui o cidadão está sendo inserido ou desligado do acompanhamento, vou colocar inserção no acompanhamento. Passo 3, motivo do desligamento do acompanhamento. Como eu estou colocando que ele está sendo inserido no acompanhamento, no passo 3 eu vou colocar a opção não se aplica. O passo 3 é referente ao desligamento, né? Então vou colocar não se aplica. E o campo 5, alguma observação que você queira acrescentar, que você deve, inclusive, acrescentar, sobre os motivos que levaram esse cidadão a ser inserido, por exemplo, no acompanhamento. Preenchido, passo concluído sim, gravar, beleza. Com isso, o cidadão está inserido no acompanhamento, e aí o técnico tipicamente o cidadão vai ficar um período, né, sendo acompanhado, e aí os técnicos vão registrar as atividades normalmente aqui, passo 3, passo 4, etc, etc, reunião com a rede, passo 7, e depois de um tempo, esse cidadão vai ser desligado do acompanhamento. Se tiver superado a situação, etc, né? Então,
ele será desligado do acompanhamento. Para desligar, a gente vai executar o passo 12 novamente. Então, tanto a inserção quando o desligamento é feito no passo 12. Lembrando que eu estou acessando um passo, já teve registro anterior, então, para fazer um novo registro, nesse passo, eu tenho que clicar no botão novo. Vou inserir que é agora a data do desligamento do acompanhamento. Vou colocar dia, sei lá, 26 de maio, ontem. A ação, desligamento do acompanhamento. Campo 3, o motivo do desligamento. E aí tem algumas opções aqui, usuário não atendido há mais de 90 dias, retorno familiar, maioridade, integração familiar, e por aí vai. Tranquilo? Eu vou colocar, por exemplo, integração familiar. E o campo 5, aquelas observações, informações extras que vocês vão colocar aqui, justificar esse desligamento do acompanhamento, basicamente. Então, preenchi todos os campos, referentes aqui ao desligamento, vou marcar passo concluído sim, gravar. Ótimo, registro gravado com sucesso, vou clicar em voltar. Beleza, agora vamos passar pelos outros passos. Passo 5, registro de informações extra atendimento. O exemplo típico desse extra atendimento é uma ligação telefônica, né? Que vocês vão fazer, por exemplo, com a rede. Entre em contato com o centro de saúde para agendar uma consulta, coisa do tipo. Tranquilo? Ou tanto para ligações realizadas quanto para ligações recebidas. Então, vocês vão registrar isso aqui no passo 5. Campo 1 é a data que ocorreu, por exemplo, essa ligação telefônica. Vou colocar lá no dia 4 de março. Fonte ou destino da informação. Vai colocar aqui, por exemplo, centro de saúde. Tipicamente o pessoal coloca também o nome do trabalhador, da pessoa que fez o contato, ou que atendeu lá o telefone, um telefone, né? Enfim, o trabalhador que vocês trataram durante essa ligação, são informações úteis, né? Porque se no futuro tiver que entrar em contato novamente com esse trabalhador, com esse técnico e tal, essas informações aqui, nome, telefone, setor, vai facilitar realmente o retorno dessa ligação. E o campo 3, descrição da informação, é para colocar o que foi tratado nessa ligação telefônica. Beleza? Preenchido todos os campos, aqui no passo 5, vou marcar passo concluído como sim, mandar gravar. Ótimo, registro gravado com sucesso, vou clicar em voltar. Tudo certo, então. Agora vamos então para o passo 6, ofícios e relatórios. Passo 6, toda vez que vocês vão enviar um documento, um ofício ou relatório para algum outro serviço, alguma outra entidade, coisa do tipo, vocês vão registrar um envio desse documento aqui no passo 6. Não é para colocar o documento inteiro aqui, que nem vai caber. Tranquilo? Vocês vão colocar aqui para registrar que houve o envio desse documento, e no campo observação o pessoal coloca ali alguma coisa básica sobre esse documento. Mas não é para colocar o documento inteiro, realmente não vai caber. Então, no campo 1, o número do documento, caso tenha. Alguns documentos têm um número de identificação, um número de protocolo, coisa do tipo. Campo 2, a data que esse documento foi enviado. Vou colocar lá no dia 19 de março. Campo 9, o nome do destinatário. Campo 4, o motivo do ofício do relatório. Então, tem algumas opções aqui, evolução do caso, estudo de caso, pedido de providência, né? Solicitação de complementação de informação, PIA, por aí vai. Então, vou colocar, por exemplo, aqui, evolução do caso. E no campo 5, informações realmente sobre o envio desse documento. Tranquilo? Preenchido todos os campos aqui do passo 6, lembrando sempre de marcar passo concluído como sim. Vou mandar gravar. Ótimo, registro gravado com sucesso. Vou clicar em voltar. E agora eu vou para o passo 7, reunião com órgãos de defesa de direitos e rede de serviços. Então, toda vez que ocorrer uma reunião com a rede para discussão de caso, e que nessa reunião envolver esse cidadão em específico, né, a gente vai fazer o registro aqui no passo 7. Um detalhe é que se nessa reunião vocês forem tratar do caso de mais de um cidadão, vocês vão fazer esse registro no passo 7 para cada um cidadão. Ou seja, vocês vão ter que entrar no vínculo de cada um desses cidadãos e executar o passo 7, né, para cada um desses cidadãos. Tranquilo? Então, campo 1, a área de política ou instituição, né, que compareceram a essa reunião. Então, vou colocar assistência social, educação, saúde, por exemplo. Campo 2, o nome dos órgãos, né? E no campo 1, a gente colocou só a área, né?
Agora no campo 2 a gente vai especificar, por exemplo, assistência social, quem compareceu? Pode colocar lá o CREAS, né? PAEF. Aí tipicamente vai colocar o nome PAEF, por exemplo, Centro-Sul, e o nome do trabalhador do PAEF que compareceu. Saúde, vou colocar, sei lá, o nome do centro de saúde, o nome do trabalhador lá do centro de saúde. Educação, a mesma coisa. Campo 3, a data que ocorreu essa reunião. Campo 4, o motivo da reunião. E o campo 5, alguma observação ou encaminhamento que possa ter surgido dessa reunião. Bom, preenchido todos os campos do passo 7, vou marcar passo concluído sim. Gravar, tudo certo, registro gravado com sucesso. Agora eu vou clicar em voltar e vamos agora para o passo 8. O passo 8 e o passo 9 são referentes ao PIA, o Plano de Acompanhamento Individual. O Plano Individual de Acompanhamento, enfim. Então, o passo 8 serve para poder fazer o registro do plano e o passo 9 para fazer a avaliação do plano, tranquilo? Passo 8, então, o plano de acompanhamento individual. Campo 1, a data de planejamento das ações barra atividades. Campo 2, atividades barra ações planejadas e seu objetivo. Campo 3, prazo para realização, até 45 dias. Campo 4, data máxima para execução do plano. Campo 5, metas, né, a serem alcançadas com esse plano. E campo 6, alguma observação que vocês queiram acrescentar sobre o PIA aqui. Bom, preenchido todos os campos do passo 8, todas as informações referentes ao PIA, marcar lá passo concluído sim. Vou mandar gravar. Ótimo, registro gravado com sucesso. Vou clicar em voltar. E agora eu vou para o passo 9, né? Assim, fizeram o plano, botaram o plano em ação, depois de um determinado período, vocês vão acessar o passo 9 para fazer a avaliação do plano. Então, vou executar aqui o passo 9. Então, aqui no passo 9, vocês vão colocar a data de avaliação do plano de atendimento individual. Campo 2, se as ações que estavam previstas no plano foram realizadas, sim, não ou parcialmente realizadas. Eu vou colocar, por exemplo, foram parcialmente realizadas. Campo 3, motivo da não realização ou da realização parcial das ações. Campo 4, avaliação. Plano finalizado, manter plano ou construção de novo plano. Se vocês marcarem a opção construção de novo plano, observe que vocês vão ter que voltar no passo 8, posteriormente, para registrar esse novo plano, tranquilo? Aí vocês vão fazer esse ciclo novamente, passo 8, passo 9, para o novo plano. No caso aqui, eu vou colocar plano finalizado, só como exemplo. Campo 5, parecer técnico sobre a participação. E campo 6, alguma observação que vocês queiram acrescentar sobre a avaliação do PIA. Vou preencher todos os campos do passo 9, vou marcar passo concluído sim, gravar. E registro gravado com sucesso. Tudo certo? Beleza. Antes de prosseguir para os próximos passos, eu vou dar um pulinho aqui no histórico de execução de passos. Lembre-se que eu falei que quando a gente acessa um passo, um determinado passo do protocolo, por exemplo, aqui o passo 4, o SIGPS vai mostrar para a gente os registros que foram feitos nesse passo. Só que ele mostra só os últimos 10. Se a gente quiser ver registros anteriores aos últimos 10, a gente deve vir aqui nessa aba histórico de execução dos passos. E aqui ele vai mostrar todos os registros, como vocês podem observar. Tanto os mais recentes quanto os mais antigos. Vai mostrar realmente todos. E para visualizar cada registro individualmente, a gente vai clicar no botãozinho visualizar que está do lado direito. Observe que nessa aba histórico de execução do passo, eventualmente quando tem muitos registros, mais de 20, ele começa a fazer a paginação. Ele vai mostrar de 20 em 20 e vai mostrar umas setinhas em azul aqui do lado esquerdo, no canto superior esquerdo, para a gente navegar entre essas páginas contendo os registros. Cada página contendo 20 registros, tranquilo? E ele vai mostrar, ele vai ordenar com os registros mais recentes na primeira página, que a gente já entra aqui de cara, e os registros mais antigos estão lá nas últimas páginas, então a gente vai ter que utilizar a setinha, beleza? Então, voltando aqui para os passos do protocolo, vamos agora para o passo 10. Passo 10, benefício de transferência de renda. Aqui a gente vai informar se o cidadão recebe algum tipo de benefício, se ele é beneficiário, por exemplo, do Bolsa Família, sim ou não, se colocar aqui sim, no campo 2 vai informar a situação, se está ativo, suspenso ou bloqueado.
Se eu tivesse colocado que ele não recebe, no campo 2 eu colocar não se aplica. Tranquilo? Eu vou colocar que não, e não se aplica. E no campo 3, se ele é beneficiário do BPC. Mesmo esquema, sim ou não. E no campo 6, situação. Se ele recebe sim, você vai colocar ativo, suspenso, bloqueado. Se colocar que não recebe, você marca a opção não se aplica. Tranquilo? Observe que esse passo 10, ele não tem um campo data específico do próprio passo. E pode ser que vocês tenham que fazer um registro nesse passo 10 várias vezes ao longo do tempo. Pode ser que no primeiro momento o cidadão tinha, sei lá, Bolsa Família, e a partir de um determinado momento ele perdeu o Bolsa Família, então vocês vão ter que registrar de novo, mudando, informando aqui a alteração dessa situação, né? Ele recebia, parou de receber. Então, é interessante ter as datas em que essas informações foram realmente coletadas, só que nesse passo específico, acho que esse é o primeiro passo aqui desse protocolo que não tem um campo data. E nesse caso específico, a gente vai utilizar esse campinho data de informação, que nós não utilizamos ele até o momento. Nos passos anteriores, nós só ignoramos esse campo, porque o próprio passo já tinha um campo data. Né? Aqui, como esse passo não tem um campo data, a gente vai utilizar esse campo data de informação. Tranquilo? Então, vou colocar, assim, peguei essa informação dia 11 de março, por exemplo. Beleza, preenchi todos os campos do passo 10, vou marcar passo concluído sim, e vou mandar gravar. Tudo certo, registro gravado com sucesso. Vou clicar em voltar. E agora vou para o passo 11, gestão de caminhamentos, referência e contra-referência. Então, esse passo 11 serve para registrar tanto encaminhamento, eventualmente o serviço encaminhou o cidadão, por exemplo, para uma consulta no centro de saúde, e vai registrar isso aqui. Ou, eventualmente, o cidadão, o serviço, né, fez o clássico referenciamento contra referenciamento para outros serviços da assistência social, e ele vai registrar essas ações aqui também no passo 11. Aqui eu vou simular que foi um encaminhamento, tranquilo? Campo 1, a gente vai informar o tipo de ação, se é referência, contra-referência ou encaminhamento, vou colocar encaminhamento. Campo 2, órgão, serviço, instituição, vou colocar, por exemplo, saúde, clínica. Se no campo 2 tivesse marcado a opção outro, que tem aqui outros, né? Aí no campo 3, informar o nome do outro órgão, serviço, instituição. Campo 4, a data, né? Da referência, contra-referência do encaminhamento. 14 de maio. Campo 5, motivo, né? Do encaminhamento, referência ou contra-referência. Campo 6, para informar se esse encaminhamento foi efetivado, sim ou não. Vou colocar aqui sim, por exemplo. E campo 7, alguma informação essa vocês queiram acrescentar sobre essa atividade aqui no passo 11, encaminhamento, referência contra referência. Observe que esse passo já tem um campo data, que é o campo 4 aqui. Então, posso ignorar o campo data de informação, como eu fiz em todos os passos, exceto no passo anterior. Enfim, preenchido todos os campos aqui do passo 11, vou marcar passo concluído como sim. E vou mandar gravar. Ótimo, registro gravado com sucesso. Vou clicar em voltar. E com isso a gente passou por todos os passos do protocolo, tranquilo? Lembrando aquele detalhe que os passos não são executados na ordem. Geralmente aqui eu executei na ordem só para facilitar, né, a sequência, o treinamento, para ficar mais organizado. Mas na prática os passos são executados sob demanda. Teve uma reunião, vai direto ao passo 7. Enviou algum ofício, algum relatório, vai direto ao passo 6. E por aí vai. Exceto o passo 1 e o passo 2, que o CIPES impõe que eles devem ser executados na ordem, um depois do 2, e só depois de executados a gente vai conseguir executar os outros passos, tranquilo? Então é isso, esse é o protocolo. No próximo vídeo eu vou mostrar agora como encerrar, como desligar o cidadão do serviço, né, do Centro Pop Miguelinho.